Eu converso com muita gente que quer mudar de carreira, mas a maioria não sabe para onde quer ir. E o que mais me chama atenção é que muitas dessas pessoas não estão infelizes o suficiente para sair. Mas também elas não estão felizes o suficiente para ficar. E aí elas vivem num limbo. E aí a vida vai passando e a decisão de mudar nunca chega. E mesmo eu, sendo psicóloga, coach de carreira, especialista em transição de carreira, também já me encontrei nessa situação. E ó, recentemente, viu? E aí eu não tinha clareza sobre o meu próximo passo. E aí eu não sabia se me faltava coragem, se eu estava com medo, se faltava planejamento financeiro, o que é que faltava. E eu tô aqui com a Denise, vocês sabem que ela é autora do livro que dá nome ao nosso podcast, Ainda Dá Tempo. E nesse livro tem um capítulo que eu gosto muito, que é uma placa para Silvia, que fala exatamente sobre transição de carreira, um tema que a gente trabalha bastante aqui. E nesse capítulo ela fala muito sobre essa angústia sobre a transição de carreira da Silvia, por exemplo. Então, Denise, conta um pouco pra gente como que foi essa transição de carreira da Silvia e o que isso tem a ver com a gestão do tempo. Bom, com a gestão do tempo tem tudo a ver. E eu acho que assim, a transição de carreira realmente traz muito conflito, né, para quem está vivendo. Porque nós costumamos ter 2 tipos de medo. O medo de não conseguir o que a gente quer e o medo de perder o que a gente tem. E é justamente isso que acontece quando a gente está numa posição de transição de carreira, né. Por quê? Porque eu não estou totalmente feliz naquela empresa, mas eu tenho receio de perder aquilo que eu conheço, aquilo que eu já sei daquela empresa, de bom e de ruim, para uma empresa nova. E eu acho que existem milhões de outras variáveis que acontecem nesse momento. Às vezes, eu nem começo a procurar um novo emprego, porque eu tenho medo de não conseguir. E eu costumo brincar o seguinte: olha, se você acredita nisso, significa que você não daria emprego para você, porque você queria que outra pessoa desse. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar que pode, e que é capaz, e que tem condições, sou eu. O que eu posso oferecer para essa nova empresa? Mas eu preciso aprender a escolher, eu preciso me fortalecer o suficiente para poder estar nesse momento, porque é o que você falou, muitos medos surgem. Então, será que eu estou preparada financeiramente para um tempo, né? Se eu não sou herdeira, eu tenho que ter reserva financeira. E será que eu vou me dar bem nessa empresa nova, como eu me dou na minha, teoricamente? Né? Às vezes, não é nem a empresa que não está boa. Às vezes são outras circunstâncias, né? Você mesmo tinha uma distância muito grande entre a sua residência e o seu trabalho. Quer dizer, então não é uma questão da empresa estar bem ou não, é uma questão de você jogar fora do seu tempo 3, 4 horas no trânsito em São Paulo, que a cada dia está pior. Sim. Então, são muitas variáveis realmente. Mas eu acho que isso, claro, gera conflito, e esse conflito gera o quê? Gera uma procrastinação do que eu quero, e isso afeta a gestão do tempo, a qualidade de vida e tudo mais. Mas falando um pouquinho da Silvia, né, uma placa para a Silvia. Uma placa para quê? A Silvia tinha um grande sonho de ser chefe do seu próprio restaurante. Ela já havia feito alguns cursos de gastronomia, gostava muito de cozinhar e dizia, pelo menos quando ela chegou para mim, dizia que cozinhava super bem. Eu acredito que sim. Mas a Silvia trabalhava numa grande empresa multinacional. E ela tinha um bom salário, que conseguia manter todas as despesas dela, de apartamento e de tudo mais, e claro que isso gerava uma super dúvida. Eu saio daqui e vou fazer o quê? Vou ser estagiária num restaurante bom para poder chegar um dia a ser chefe? Eu não tenho recurso suficiente para montar meu próprio restaurante. E mesmo quando
quando ela chegou para mim, ela estava nesse limbo, como você diz, né? Nessa confusão entre o que eu quero, o que eu acho que é possível. E a gente foi conversando, 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 e, e a Silvia foi percebendo que esse trabalho que ela fazia naquele momento, naquela empresa, não era o fim, era um meio para ela chegar onde ela queria estar. Não é? Então, que lhe dava a tranquilidade suficiente para ela poder se manter, não é? E não desanimar, não perder, não mudar o sonho, porque às vezes a gente se apequena, acanha nosso sonho para poder caber naquilo que a gente está enxergando no momento. Só que quando a gente começa a abrir as possibilidades, abrir a perspectiva, ampliar a consciência, a gente percebe que existem muitas e muitas oportunidades que antes a gente não via. E foi exatamente o que aconteceu com a Silvia. Então ela parou de ser aquela pessoa frustrada que quando fazia o caminho de casa para o trabalho e o inverso, e que ficava olhando todos os restaurantes e pensando: "Quando? Será que um dia eu vou ter o meu?". Não, ela começou a pensar: "Um dia eu vou ter uma placa tão bonita ou melhor do que essa para o meu próprio restaurante". Então acho que essa é uma lição, né. Claro que Silvia não é o nome da pessoa, todos os casos do meu livro são reais, com nomes fictícios para preservar as pessoas, mas são histórias que inspiram, porque são histórias que aconteceram, de pessoas que viveram toda essa dificuldade, mas conseguiram superar. E são histórias muito comuns, né, Denise? A gente vê isso acontecendo com vários outros personagens e vários outros temas, né? Então, o gerente de finanças que quer virar fotógrafo, ou o surfista que quer voltar para o mundo corporativo, quem está empreendendo quer voltar e vice-versa. Então, são histórias muito reais que acredito que muita gente pode se reconhecer nessas situações, né? Até as mulheres, né, que às vezes abriram mão da carreira por conta de filhos e de repente se dão conta de que está tendo um vazio. Adoram os filhos, claro que essa convivência é super importante, mas e ela? Como é que fica nessa história, né? Com a sua autorrealização, com a sua independência, eu acho que isso faz muita diferença. E às vezes a gente acha: "Ah, agora não dá mais para voltar". Claro que dá, claro que dá, sempre haverá uma oportunidade, ainda dá tempo. Com certeza, sempre, sempre há tempo. Se há vontade e há propósito, há tempo, É verdade, né? é verdade. Agora falando aqui, Denise, um pouco em termos práticos para quem está ouvindo a gente, ok, eu entendi que eu não quero mais ficar onde eu estou profissionalmente, seja lá qual for o contexto. Eu quero um novo contexto de trabalho, né? Não estou satisfeito, eu quero ficar satisfeito. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, o que você enxerga, assim, um passo a passo, assim? Em primeiro lugar, que a pessoa já entendeu o cenário dela, que não é muito positivo, mas que ela quer se mexer. Eu acho que, você tocou num ponto super legal. Eu acho que a primeira coisa é esse senso de realidade, né. Eu preciso ter senso de realidade. Como eu estou, o quanto eu estou preparada, o quanto eu estou atualizada, não é, porque às vezes a gente também está trabalhando numa empresa e está super acomodada. Sim. Ninguém demanda mais e o que eu estou entregando está suficiente, está bom, ninguém me cobra nada, então eu vou levando. Só que o mercado não é assim, o mercado está a cada dia que passa mais acelerado, mais exigente, os clientes estão mais exigentes e tudo mais. Então eu preciso primeiro me avaliar e perceber o quão preparada eu estou para essa transição, né. Também me avaliar um pouquinho em relação ao impacto que eu causo nas relações, nas empresas que eu trabalho. Quer dizer, como é que está o meu network, né? Eu tenho bons relacionamentos nessa empresa, eu sei como conseguir as coisas de uma forma eficaz. Então, eu acho que tudo isso passa
né? Que papel que eu ocupo? Eu ocupo o papel de protagonista nisso, ou eu sou uma coadjuvante que espero que o chefe me dê uma oportunidade, que meu colega seja suficientemente legal comigo, enfim, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. E como você mesmo citou, o planejamento, porque é importante que eu tenha uma segurança financeira para fazer a transição, né? É importante que às vezes eu busque um aconselhamento, faça um trabalho, e aqui não é querer vender trabalho, né, Carol? Mas um trabalho de coach, uma terapia, uma mentoria, alguma coisa que me ajude a enxergar, às vezes, aquilo que eu não estou vendo. E não é porque eu não sou inteligente o suficiente, é porque eu estou mais cristalizada ali no meu caminho. Enviesado por si mesmo. Exatamente. Então eu às vezes estou enxergando obstáculos ao invés de possibilidades, não é? E também eu começo a ouvir, mas agora tem muito etarismo, as pessoas não querem contratar, e o mercado está difícil. Gente, o mercado pode estar difícil, mas a sua oportunidade pode estar ali, né? Então, é pensar de modo mais proativo. Mas aí, Carol, eu sei o quanto você ajuda as pessoas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a forma como as pessoas podem organizar. Claro, falamos do planejamento, falamos desse tempo que a pessoa precisa, do autoconhecimento, mas existem formas, né? A mídia ajuda muito. Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. E aqui com um toque um pouco mais para carreiras corporativas, né? Porque a gente sabe que existem hoje várias formas de ganhar dinheiro, ainda bem, né? Nas redes sociais, nos esportes, nas artes, mas como a gente teve aí a nossa jornada também foi muito voltada para a carreira corporativa, então a gente dá assim enfoque aqui. E com o tema, pano de fundo sempre da gestão do tempo, né, Denise? Então, assim, primeiro de tudo, como eu organizo o meu tempo, depois que eu percebo que eu preciso sair dessa situação onde eu estou, como eu organizo o meu tempo para ir atrás de uma outra situação mais benéfica. Se a pessoa tem a positividade, né, se a pessoa está numa situação positiva de estar empregada, é ótimo, porque ela mantém salário, benefícios e tudo mais, né, sem ter nenhum tipo de risco aí no padrão de vida. Porém, a questão do tempo fica mais comprometida. Poxa, como eu vou, que a gente brinca, né, trocar a roda do carro com o carro andando. E aí a gente vai ter que fazer um certo malabarismo. Então, sim, vai me exigir mais, vou ficar mais cansado, vou ter que pedir ajuda para a família, para amigos, etc. Vou ter que fazer concessões, vou ter que abrir mão de algumas outras coisas que eu fazia em prol de tentar juntar esses momentos aí em uma coisa só, né? Então, por exemplo, eu sou hoje um gerente de finanças, eu quero ir para uma outra carreira eu quero virar advogado, né? Às vezes acontece também, não é tão diferente assim, né? Carreiras complementares. Então, você vai ter que estudar no fim da noite, você vai ter que fazer networking também específico com esse meio, quando? No contraturno, nos finais de semana, né, à noite ou de dia, enfim, dependendo de como for aí a sua rotina de trabalho, né. Então essa primeira questão é essa, assim, saber organizar muito mais estrategicamente o seu tempo livre, que já é tão pouco, tão precioso, né, mas aí precisa organizar muito mais. Falando então, ainda de carreiras corporativas, né, Denise, que esse é o nosso enfoque aqui, a questão do networking, como você trouxe. Então não tem como eu tentar almejar cargos melhores, maiores em empresas grandes, multinacionais, se eu não tenho um perfil, por exemplo, no LinkedIn, que hoje é a nossa rede social de currículos mais famosa, que o mundo inteiro acessa e acessa muito. Então é tanto uma rede de contatos e conexões, quanto uma rede de emprego, de vagas, de fato, né? Então, dá uma olhadinha lá no seu LinkedIn hoje, você está com a página atualizada, faz tempo que não entra, está com foto antiga ou inapropriada, né? Eu principalmente faço muita assessoria de carreira, a primeira coisa que eu falo, vamos olhar o seu LinkedIn, como que está a sua página. Mas eu tenho preguiça, que chatice essa coisa de ficar fazendo networking. Mas não tem escapatória, tá? Então tem esse passo a passo aí. E acho que não é só o LinkedIn é super importante,
mas às vezes a pessoa se empolga colocando determinadas posições contraditórias, meio polêmicas, no Face, no Instagram. Uhum. E hoje a gente sabe que as empresas fazem uma varredura em tudo isso, né. Então às vezes você pode perder uma grande oportunidade, não porque você não é competente, não porque você não está preparada, mas Uhum. porque você é inadequado. É. Inadequado para viver em sociedade de forma a não impor a sua posição, a Uhum. sua aquilo que você acredita, ou Uhum. a sua ideologia política, ou seja lá do que for, Uhum. como uma verdade absoluta, porque na verdade não é. É a Exato. sua verdade, é a sua posição, Uhum. né, então a gente também precisa tomar um certo cuidado, ao expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, né. Uhum, com certeza. Nossa imagem, a gente carrega com ela o tempo todo. Eu costumo falar que nós somos uma empresa ambulante, e aí, por um momento, eu presto serviço, seja CLT, PJ, etc., para essa empresa, e depois eu presto serviço para outra empresa, mas eu vou ser sempre a minha própria empresa ambulante, né. Claro que a gente melhora, a gente deu uns tropeços aí no passado, e a gente vai sempre, né, aprimorando, ainda bem, mas a gente tem sim, tem que tomar cuidado com o passado, porque tem coisa, ainda mais na internet, que elas não se apagam Não, nunca mais. nunca mais. E é engraçado porque algumas pessoas podem pensar: "Poxa, mas então você está dizendo para eu não ser, genuína, para não ser verdadeira?". Não, 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 por favor. Eu acho que, são coisas distintas. É claro que eu preciso, para ser genuína, eu preciso me bancar. Eu preciso ter coragem de colocar meu ponto de vista, não importa se ele é aceito, se ele não é aceito, se ele é correto, se ele não é correto. O que importa é como eu faço isso, Hum. porque se eu coloco o meu ponto de vista como se fosse o único e o melhor, e se você não concorda comigo, é porque você ou é desatualizada, ou é burra, ou então aí é complicado. Uhum, Então isso as pessoas às vezes podem não perceber, mas isso afeta muito, sim. inclusive no ambiente de trabalho, Uhum, né, porque você se torna uma pessoa que as pessoas de repente tem uma rodinha, quando você chega, todo mundo cada um sai para um lado. exato. "Opa, o que E aconteceu? Por é que será?" e a gente nunca sabe, né, Denise, não esse estilo interesseiro, mas assim, quando a gente vai precisar das pessoas, e quais pessoas a gente vai precisar, né, então assim, na dúvida, vamos manter a compostura, tratar bem todo mundo, né, Tratar com eu acho que com respeito, com educação, eu posso discordar de você, eu uhum, posso ter postura, eu posso ter posições completamente contrárias à sua, inclusive o meu chefe, né, uhum, a pessoa que é meu gestor, mas eu preciso saber como eu faço isso, uhum, né, sim, porque eu posso, dizer não sem fazer inimigos. uhum. Esse é o segredo, né. Carol, a gente falou muito sobre planejar, se organizar, né, ter um propósito claro, mas quais são as condições que as pessoas, precisam para fazer essa transição de carreira? Fala Uhum. um pouco para nós. Vamos lá, Denise. Assim, seja a transição mais clássica, entre aspas, fácil, ou seja, eu sou gerente de RH da empresa A, eu não estou mais satisfeita com essa empresa, por qualquer que seja a razão, chefe, ambiente, etc., eu quero ir para a empresa B. Essa é a mais fácil, né? Mesmo assim, a gente ainda encontra muitas dificuldades. Ou eu fui demitida, preciso encontrar um novo emprego, mas eu quero continuar na mesma área de atuação. Essa é fácil. Todas elas, né, vão precisar sempre de LinkedIn, redes de contato, eu ficar atento com o meu currículo, ensaiar entrevistas e como você falou, dá para fazer sozinho? Dá, eu consigo fazer tudo isso sozinho, né, ainda mais hoje pesquisando na internet, etcétera, mas uma assessoria de carreira, ela é sempre muito importante, nesse sentido que alguém vai olhar coisas que eu estou enviesada em mim mesma, eu não consigo enxergar. Então essa é a primeira situação. A segunda é, eu não quero mais atuar nessa área onde eu me formei, onde eu sempre atuei, estou insatisfeito. Essa é um pouco mais complexa, exige muitas vezes um pedágio, que a gente fala, né, um pedágio financeiro a se pagar, porque eu tenho lá, sei lá, 10, 15, 20 anos de experiência nessa área, e tempo, aqui que é o nosso grande assunto, né, do nosso podcast, tempo é dinheiro.
Porque quanto mais tempo eu trabalho numa área, mais experiência eu ganho. Mais caro eu vou ficando, mais inteligente, né? E muito mais informação eu posso vender para quem está interessado nessa informação, nesse serviço, nesse produto, né? Nesse know-how. Então isso tem sim um pedágio quando eu quero dar uma pausa e ir para outro ambiente. Você falou e me fez lembrar quando eu fiz uma transição de carreira, Uhum. sem eu tinha acabado de fazer uma formação, a minha primeira formação de coach, eu fiquei tão entusiasmada e tão encantada com o processo, eu tinha algumas formações, para atuar como terapeuta e tal, mas eu não queria. Uhum. Eu sempre gostei de empresa, eu gosto da dinâmica de empresa. E eu fiquei encantada. Só que eu era uma consultora que dava muitos treinamentos, tinha uma agenda lotada e tal, e ganhava uma certa com uma certa estava confortável no meu trabalho. E de repente eu chamei todos os meus grandes clientes, e eram grandes clientes mesmo, e disse: "Olha, de hoje em diante eu não faço mais treinamento, Assim a queima-roupa. a queima-roupa, eu só faço coach". Naquela época, eu estou falando isso nos anos 2000, final dos anos 90, ninguém sabia nem o que era coach no É Brasil. verdade. Não tinha nem os memes dos coaches. Não, ninguém sabia nada, ninguém sabia o que era coach. E aí o que aconteceu? Eu montei um escritório para ser coach e não tinha ninguém, porque eu não tinha cliente. Então a minha renda fez isso, uma renda boa com uma renda zero, né. É claro que o fato de ter bastante contato nas empresas, já fazia um bom trabalho, tinha muita recompra, eu sempre tive muita recompra. Então, aos poucos foi crescendo, mas foi uma mudança atabalhoada. Por quê? Porque eu não fiz tudo aquilo que a gente está falando aqui que deveria fazer. A sorte é que eu era casada e tinha esse suporte que me garantiu, mas afetou muito, não só financeiramente, mas emocionalmente. Com Porque certeza. você imagina, você sair de uma agenda lotada e ficar sentada no escritório esperando Sim, o telefone sim. tocar, né. Sim, muito ruim. Fora a questão financeira, que é um baque, Nossa, a questão de sensação de produtividade, né, Denise? sim. Eu era ocupado, estava lá todo o tempo, alguém precisando de mim, muitas reuniões, e para cá e para lá, etc. De repente, eu não tenho nada. Minha agenda está vazia, ninguém me procura, ninguém me pede coisa, ninguém me cobra nada. Ninguém liga para Ninguém mim. liga para mim, literalmente. Então, assim, de um momento em que isso poderia ser um estresse, um problema, depois isso vira uma falta, um buraco. E isso, me chama a atenção de um aspecto também, né. A vida funciona em ciclos, né, ora aqui, ora ali, e às vezes quando nós estamos com muitas atividades, estamos muito bem e tal, tem aquele amigo que nos liga e diz: "Olha, eu estou desempregado, eu queria conversar com você", "Ai, hoje eu não posso, estou sem tempo", eu não tenho tempo para essas pessoas, não é? E às vezes a coisa se inverte. E aí faço o quê? Eu vou procurar aquele amigo que eu disse que não podia? Como é que Exatamente. funciona? Porque a vida é isso, né, A gente nunca sabe. a via é sempre de mão dupla. Então, por via das dúvidas, né, sempre, e não é, de novo, não é, ai, nossa, como você é interesseira, né, é uma via de mão dupla de ajuda mútua. Então, assim como tem que manter a sua compostura, a sua moral intactas, porque a gente não sabe quem vai se encontrar com a gente no futuro, de quem a gente vai precisar, ou quem, né, vai precisar da gente, a gente também não sabe no futuro se a gente vai, de fato, ter uma necessidade que alguém lá, que a gente não fala faz muito tempo, tem essa oportunidade. E aí sim, parece muito interesseiro, então, aquele dia que você precisava de mim, eu não pude te ajudar, mas agora eu preciso de você e eu estou indo atrás. Aí pega mal. E isso torna-se um hábito, né, Sim. porque você manter amizades dá trabalho. Eu preciso ligar para você, eu preciso te procurar, eu não posso ficar aqui sentada esperando que só você me procure, não é? Mesmo que eu te atenda super bem, mas eu fico sentada esperando que você me procure. Eu acho que às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente precisa também, de novo,
assumir o protagonismo, quer dizer, Com certeza. e aí sim, você me procura, eu te procuro, a É. gente se encontra, ou às vezes a gente nem consegue se encontrar, seja Uhum. pela distância ou pela dinâmica da vida, né. Uhum. Será que você poderia, dar alguns exemplos para nós, eh, das pessoas que você tem atendido com Uhum. relação a essa transição de carreira? Nossa, vários, eu acho que você tem vários também, né. Desde os mais básicos, como eu falei, né, só quero mudar de empresa, eu quero arrumar um novo emprego, etcétera, para, por exemplo, pessoal da área de vendas. A área de vendas é uma área que é cansativa, né, difícil, é que nem às vezes jogador de futebol também, né, ela acaba tendo um prazo curto, porque é muita cobrança, é muita meta, todo mês é aquela rotina de fechamento, assim como às vezes a área de finanças, que são áreas muito nervosas, né. Então a gente percebe que às vezes a transição de carreira para essas pessoas chega com uma rapidez, uma velocidade maior do que para outras profissões, né. Então, por exemplo, uma gerente de vendas que fez toda uma formação de personal organizer e está atuando nessa área agora, super diferente. "Ai, nossa, mas que pena, ela jogou fora 20 anos de trajetória", de forma nenhuma. E acho que esse é um dos pontos que muita gente tem muito preconceito. Eu vou Uhum. jogar tudo fora que eu já aprendi, né, minha jornada toda, não joga nada fora, nunca joga, tudo se aproveita. Inclusive vou até nas últimas circunstâncias. Tem uma pessoa que eu assessoro hoje, e ela é garota de programa, e ela quer sair desse trabalho, né, ela, claro, obviamente considera isso como trabalho, porque é uma renda para ela, a única renda que ela tem, e ela me procurou, e ela estuda hoje, ela faz curso de educação física, está fazendo agora uma formação de personal trainer, e está fazendo uma transição de garota de programa para personal trainer. Que Então legal, é possível, não é? é Claro, é possível. possível. E eu acho que aí é que está a beleza da vida, né. Você sempre pode melhorar. Mesmo quando você já está bem, mesmo quando você já tem uma posição bacana, você sempre pode melhorar. Você pode melhorar como pessoa, como profissional, Uhum, né, e eu acho que, esse é o grande lance. Eu acho que seria legal, eu costumo fazer um exercício com os meus clientes que funciona para abrir um pouco a mente com possibilidades, né, ampliar a consciência. uhum, Imagina que você tem um objetivo, que seja mudar de carreira, seja mudar de empresa, seja rever um relacionamento, sei lá, né. uhum, E você se faz as 3 perguntas, é o PCM. Então você se pergunta assim: "De 0 a 100, quanto eu tenho de possibilidade de conseguir o que eu desejo?". uhum. Vai dar um percentual. Você anota ali seu percentual. Mas tem que ser bem honesto, né, Denise? Você Nada tem de que ficar ser sonhando que, não, eu sou não, perfeita, você tem que maravilhosa. ser super honesta e, assim, a primeira resposta que tiver em mente é aquela que você anota, né. Uhum, Então, sei lá, pode ter sido 50, 60, 30, 20, 80, não importa, você anota ali. Aí você faz assim: "De 0 a 100, quanto eu tenho de capacidade para conseguir o que eu desejo?". uhum, E aí sim vale essa hã, reflexão e autopercepção do quão eu estou preparada, do meu conhecimento, uhum, da minha parte técnica, né, da minha uhum, experiência, e eu escrevo ali quanto eu acho que eu estou preparada, o percentual. E depois eu escrevo de 0 a 100, quanto eu mereço conseguir o que eu desejo. uhum. Qual é o meu merecimento? Que legal. E por incrível que pareça, tem muita gente que esbarra no merecimento. Eu imagino. Então, claro que às vezes é na capacidade, às vezes é na possibilidade, porque na possibilidade são as crenças limitantes que vão te Uhum, cerceando. Isso não é para mim, na minha família nunca ninguém fez, como que eu vou conseguir? Agora com essa idade, nem pensar, você entendeu? Então, eu coloco o obstáculo onde na verdade haveriam uhum, possibilidades. uhum. Capacidade, sim, eu tenho que avaliar se eu tenho condições ou não de fazer isso, ou o que eu preciso aprender para fazer isto. É, Mas merecimento é algo muito interno. uhum. Eu Quan gostei muito da sua fórmula,
Podemos falar assim. Pode ser, né? Gostei muito dessa fórmula porque deixa um pouco mais real o passo a passo, né? E trabalha a gente com a gente mesmo, porque qualquer tipo de transição, de movimentação de carreira, seja mais fácil para mais complexa, né, e diferente, é a gente com a gente mesmo. A gente pode ouvir uma série de conselhos, estudar, fazer inclusive coaching e mentoria, etc. Mas enquanto eu não entendo e eu não ouço o meu próprio chamado, a gente não sai do lugar. Eu costumo falar que a transição de carreira para um propósito maior, ela não sussurra, ela não é pequena, ela grita. Enquanto a gente não ouvir esse grito, a gente não tem sossego. Eu sei que, por exemplo, e queria ouvir aqui depois o relato de quem está nos ouvindo, sempre soube que, ok, carreira corporativa é muito importante, é o que a gente é mais ou menos guiado a fazer, né, nós tem que entrar numa empresa, trabalhar lá bastante tempo e depois se aposentar e o rumo da vida é esse, profissional, né? Mas desde muito tempo eu já percebia que não é aqui que eu vou ser totalmente feliz. Não posso ser desonesta, falar que não fui feliz, obviamente, né, fui feliz muito tempo, durante, né, muitos projetos, muitas empresas boas, mas eu não tinha aquela sensação de completude. E imagino que muitos dos que estão ouvindo a gente também devem sentir se falta alguma coisinha. E essa alguma coisinha era atuar com 100% da minha honestidade no meu propósito. E isso ficava martelando no fundo da minha cabeça, Denise, tá quase lá, mas ainda não é isso, ainda não é isso. Enquanto eu não parei para ouvir e obedecer, eu falo parei para ouvir e para obedecer e para planejar de fato a ação para esse meu chamado, eu não tive sossego. Agora eu tenho muito mais sossego. E eu acho que você tocou num ponto que é super importante, que quando você fala em propósito, eu também chamo de missão de vida. Cada um de nós, acredite ou não, você nasceu para alguma coisa. Você tem uma razão de estar aqui, neste mundo. E quando você faz aquilo que você gosta, o trabalho se torna não só uma fonte de renda, mas uma fonte de satisfação, de realização. E não importa o que você esteja fazendo, não é? E quando a gente faz alguma coisa que, por mais que seja rentável ou que te traga benefícios, né? Retorno pelo investimento, você sente vazio. Então, esse chamado que você chama, que eu chamo de missão de vida, que cada um de nós tem a sua missão, e encontrá-la não é tão difícil quanto a gente possa imaginar. E ainda dá tempo, né? Dá tempo sim, dá tempo muito, sempre dá tempo. Se a gente quer e tem vontade e tem energia para colocar nesse tempo da nossa vida, com certeza faz sentido e vale a pena, né? Por exemplo, eu tenho um outro caso de uma pessoa que eu assessoro, ele estava na carreira corporativa também, bem jovem, bem jovenzinho, tinha acabado de se formar, primeiro emprego, depois da faculdade, na área de tecnologia, estava indo super bem, de repente ele falou assim, eu gosto da área acadêmica. E aí a gente fez todo um trabalho para ele voltar, e agora ele está fazendo mestrado, vivendo do mestrado. Então também tem todos esses movimentos, né, que são muito interessantes, porque o que é muito comum nesses momentos é a gente ficar pensando assim, por que aconteceu comigo? Porque eu pensava sobre isso, para mim mesma, Denise, por que eu não fico tranquila aqui? Poxa, eu estou em empresa boa, eu ganho bem, era o que eu sonhava lá no início da faculdade, ser head de RH, gerente, gestora de RH, etc. E agora que eu cheguei aqui, eu olhei em cima da montanha e falei, não sei se é isso que eu quero, por quê? Então, eu me perguntava muito isso, por que eu não sossego aqui, né? Por que eu tenho que sofrer com isso? E assim, não era só eu, não sou só eu. Tem muita gente nessa nossa mesma faixa etária, né? Muitos adultos, que têm seus dilemas aí de carreira, etc., que são muito diversos, né? Totalmente diversos, mas que a maioria das pessoas hoje a gente vê com algum tipo de conflito de carreira. E o mais incrível é que quando você compartilha com familiares ou com amigos, o que acontece? Nossa, Carol, pelo amor de Deus, você quer largar um emprego como esse, maravilhoso, para se aventurar, você nada te satisfaz. E aí você se coloca naquela posição, meu Deus, será que eu sou realmente essa pessoa que nunca está satisfeita, né? Não, é porque você está satisfeita, mas não está brilhando o seu olho. Exatamente. Ou se brilhou,
não brilha mais. É isso. Foi legal, foi importante, foi bacana, mas não brilha mais. E aí você tocou num ponto muito importante, de assim, é importante sim a gente buscar, ouvir as pessoas que nos amam, né, as pessoas do nosso redor, do nosso convívio, mas com cautela, Com cuidado, com com cuidado, muito cuidado. porque cada um vai dar a sua opinião. E se não é uma orientação técnica, metodológica, que nem a gente faz, né, com os nossos assessorados, e imparcial, né, ela pode sim prejudicar um pouquinho, né, e com todo amor essas pessoas, mas eu ouvia muito isso assim, mas o seu plano de saúde é ótimo, você vai abrir mão dele? Aí eu pensava assim, às vezes eu pensava, nossa, é verdade, que ingrato, e outras vezes eu pensava assim, dane-se meu plano de saúde, eu pago outro com meu dinheiro, não vai ser isso que vai me tirar do meu propósito que está gritando na minha orelha todos os Com dias. certeza. Isso é a mesma coisa que ficar num relacionamento ruim, mas pelo menos mantenha, né? Exato, Eu sou casada. porque temos filhos em comum, precisamos manter a compostura É, aqui na vida social. muito cuidado. Não precisa mais isso hoje em dia. Então, acho que é isso, a questão do planejamento do nosso tempo, olhar o emprego, assim como a Silvia, né, e você fez brilhantemente com ela, olhar esse emprego como um momento estratégico que a gente precisa para manter salário, benefícios e tudo mais, para aí sim eu conseguir fazer minha transição de carreira e ser feliz, né? Ou então descobrir, será que é isso que eu quero? E eu já vi alguns que fizeram todo o plano bonitinho, direitinho, e foram para a carreira nova. E chegaram lá e falaram, não gostei, quero voltar. Né? Eu tenho uma Claro. pessoa que eu assessoro também, ela fez lá, empreendeu, tinha uma série de escolas de idiomas, informática e tudo mais. Ela achou que ela ia ser feliz assim, não foi. Ela teve muito sucesso, muito, muito, muito. Ela vendeu todas as escolas e voltou para o segmento farmacêutico, que era onde ela gostava. Então, porque às vezes a gente transfere, isso é comum, Uhum. né? Eu transfiro, se eu for morar fora, aí eu vou ser feliz. É. Se eu conseguir comprar a casa que eu quero no litoral, aí eu vou. Não, a felicidade não é uma coisa externa. As coisas externas são boas, elas trazem bons resultados, Uhum. mas o meu estado de espírito não está no externo, está no interno, Uhum. né? Então é como meditar, você pode meditar em qualquer lugar, até no meio do shopping. Agora, você precisa saber fazer isso. Uhum. Né? Uhum. Então, você se sentir bem com você mesmo, não é mudando a situação, as pessoas à sua volta, as coisas, é que vai te trazer essa felicidade. Não, felicidade é alguma coisa que está aqui, né? Exatamente. E que, assim, independente do seu momento de vida, da sua idade, onde você mora, fez faculdade, não fez, tem uma vida familiar assim, ó, assada, é homem, é mulher, é jovem, já tem mais idade, independentemente de todas essas circunstâncias, se você tem a vontade, tem um propósito, se organize, porque de fato ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Bom, pessoal, e antes da gente finalizar, a gente queria pedir para vocês que nos acompanharam aqui para se inscreverem nos nossos canais, curtirem aqui o episódio, compartilhem com as pessoas que estão passando por esse momento também de transição de carreira, de emprego, de profissão e tudo mais. E aproveita e deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente se você já fez alguma transição de carreira, como foi sofrido, foi com alguma orientação, porque é isso, independente do tempo, da sua situação de vida, do seu momento, da sua idade, da sua profissão, ainda dá tempo. Nós agradecemos a participação de vocês, esperamos que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio, tá bom? É isso. Tchau!